Vou resolver aqui com vocês um exercício em que a gente vai receber uma data digitada pelo usuário e vamos descobrir se ela é válida ou não. Eu não vou fazer todos os testes porque vai ficar muito extenso e é um dos exercícios de vocês ver se um ano é bissexto ou não, mas a gente faz boa parte dele. Então aqui a gente tem um esqueleto normal do programa. Eu vou começar recebendo a data digitada pelo usuário. Então vamos botar aqui data, recebe input. Eu vou colocar sempre do mesmo jeito que eu coloquei nos outros exercícios. O input só recebe sempre como argumento esse sinal de maior. E isso fica padronizado para sempre o usuário saber que é isso que ele precisa. Quando isso aparece, é o que ele é uma informação que ele precisa digitar algo. Então digite uma data no formato dia, mês, ano. Agora eu tenho a data recebida pelo usuário. Aqui a gente tem um pequeno problema que eu gostaria de validar isso nesse sentido de que a data é válida ou não. Eu não vou fazer o teste de se ele digitou de fato algo com duas barras. Eu vou assumir que isso é verdadeiro. Vamos lá. Vamos assumir que ele digitou realmente dois números, barra quatro números, senão vai ficar muito complicado no que eu quero apresentar para vocês, sem fazer muitas outras coisas, resolver esse exercício. Então vamos lá. Eu vou pegar data.split e isso vai me dar um comando em Python. Data é uma string, a string ela tem um método, é uma função das strings, assim a gente pode por enquanto falar desse jeito, que vai pegar essa string e vai separar ela nesses pedaços. Ela vai criar uma lista de strings. Então, em cada um dos elementos da lista, eu vou ter um pedaço dessa string. Então, se eu fizer dia, vírgula, mês, vírgula, ano, recebe, olha aqui, um igualzinho. Aqui eu estou usando uma estrutura de Python que a gente chama de tupla, mas está omitida e vamos entender assim. Do jeito que está, eu estou dizendo que eu quero que o usuário digita dessa forma, então necessariamente ele vai digitar essas duas barrinhas. O data.split vai pegar esta data e vai separar em três pedaços. Os dois primeiros, que é o dia, o segundo, aliás, os dois primeiros dígitos vão virar um primeiro pedaço, os dois segundos dígitos, um segundo pedaço, e os quatro últimos dígitos, o terceiro pedaço. Então, aqui, do jeito que eu estou fazendo, dia, vírgula, mês, vírgula, ano, eu estou dizendo, olha, eu quero que o primeiro pedaço dessa separação vá para dia, o segundo pedaço vá para mês, o terceiro pedaço vá para ano. Se tivessem mais pedaços, eles seriam perdidos. Então, aqui está. Eu estou assumindo que o usuário vai digitar isso. Talvez ele digite 99/99/999. Isso não é o relevante aqui. O que é relevante é que eu estou assumindo que ele digita dois dígitos, barra, dois dígitos, barra, quatro dígitos. E agora eu vou fazer a seguinte coisa. Eu vou pegar dia, vai receber int dia, porque eu quero inteiros. Mês vai receber int mês. E ano vai receber int ano. E agora eu tenho que o dia, o mês e o ano, eles são todos números inteiros a partir dessa linha 12. Então, a gente pode continuar resolvendo nosso problema assim. Já recebi os dados, receber os dados é só aqui, agora a gente começa a manipular ele. Já separei em dia, mês e ano, já converti dia para inteiro, mês para inteiro e ano para inteiro. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a seguinte coisa. A gente vai começar a ver se os meses e os dias estão compatíveis. Então, primeiro, vou testar se o dia for não for, né, maior do que, na realidade, se o dia for maior do que 31, ou o dia for menor do que 1, eu já tenho certeza que isso não é uma data válida. Então, eu vou botar print, não é uma data válida. Agora, a gente pode testar as outras coisas. Né? Aqui eu estou dizendo, olha, se o dia passou de 31 ou o dia for menor do que 1, não é uma data válida. Se o mês for maior do que 12 ou um mês for menor do que 1, também não é uma data válida. Eu poderia colocar todos esses ifs juntos. Eu poderia colocar se o dia for maior do que 31, ou o dia for menor do que 1, ou o mês for maior do que 12, ou o mês for menor do que 1, e colocar só não é uma data válida desse jeito. Mas eu não quero fazer isso porque eu estou separando a lógica. Eu estou fazendo um teste com dia, eu estou fazendo um teste com mês. E agora a gente vem para a terceira parte, que é quando o dia e o mês têm que bater. Então, a gente vai colocar aqui o código de como faz isso e depois eu continuo com vocês. Bom, coloquei aqui já uma parte do código do que a gente vai fazer.
Eu estou usando aqui uma estrutura um pouquinho nova, que é uma lista. Eu estou colocando aqui uma lista, que são os meses com 31 dias, e aqui é uma lista dos meses com 30 dias. Não coloquei fevereiro ainda, fevereiro é um caso à parte, a gente vai lidar com ele depois. Aqui eu estou colocando uma lista é em Python, ela é separada, delimitada por colchetes. Dentro dos colchetes você coloca os elementos da lista, separados por vírgula. Então aqui 1,3,5,7,8,10,12 são os meses que têm 31 dias. E os meses 4, 6, 9 e 11 são os meses que têm 30 dias. Não coloquei fevereiro ainda, porque fevereiro, como eu disse, é um caso à parte. E aqui eu vou colocar o seguinte comando. Esse é um se, e aqui um novo argumento, na realidade um novo comando em Python, que a gente não tinha visto antes, que é in. Se o mês é a nossa variável que está guardando o mês que o usuário digitou, tiver dentro de meses 31, ou seja, se o mês que o cara digitou for um dos números que está dentro dentro da lista meses 31, que são aqueles meses com 31 dias, aí eu aceito que o dia seja de 0 até 31, ou que seja até 31. Então, if dia maior que 31, print não é a data válida. Aqui está faltando um pequeno detalhe. Quando eu já sei que uma data não é válida, eu deveria simplesmente abortar o programa, né? Acabou o programa. Return serve para isso. Então, se entrar nesse if, é porque o dia não é válido. Então, pode sair do programa. Return aqui, no caso, como eu estou dentro do main, vai sair do programa. Se o mês também não é um mês válido, então pode sair do programa. Se chegou até a linha 20, é porque nem dia foi maior que 31, menor do que 1, e nem mês foi maior que 12, menor do que 1. Então, aqui eu já tenho essas garantias, pelo menos. Se chegou nessa linha 23 e o programa não abortou a execução por causa desse return, é porque mês, quer dizer, o dia é necessariamente menor do que 31. Então, não faria nem sentido eu fazer essa pesquisa aqui. Na realidade, não faz sentido eu perguntar esse mês 31. Na realidade, é só meses 30. Se a data digitada pelo usuário, né, o mês dessa data que ele digitou, estiver dentro da lista de meses com 30 dias e o dia que ele digitou for maior do que 30, não é uma data válida. E aí a gente pode parar o que está fazendo. E aqui eu poderia até fazer assim, end dia maior que 30. Isso também funcionaria, eu não precisaria gastar um if dentro de outro. Também funciona gastando if dentro de outro, não tem problema nenhum. Ele só vai entrar para executar esse if da linha 24 se o mês que o usuário digitou estiver dentro da lista de meses que tem 30 dias. Senão, não faz sentido. Mas eu posso botar um end dia maior que 30 e evitar mais um if aqui. Então, se o mês digitado pelo usuário estiver dentro da lista de meses, que só tem 30 dias, e o dia que ele digitou foi justamente 31, porque, enfim, eu sei que não é maior do que 31, afinal chegou até aqui no meu programa, está rodando até aqui, ele vai imprimir, não é a data válida. E agora? Agora faltou os meses com 30 dias. Na realidade, eu não preciso, ou os meses com 31 dias. Eu não preciso testar, eu já sei que vai ser no máximo 31. Eu já sei que os meses estão no máximo em 12, porque o programa chegou até aqui. Então, nesses casos que o usuário digita algo que é maior do que 31, o programa diz que não é uma data válida e sai. Meses maior do que 12, o programa diz que não é uma data válida e sai. Se ele digitar um dia que é menor do que 1, também já tinha saído aqui antes. Se ele digitasse um dia que é menor um mês que é menor do que 1, também teria saído aqui. Se chegou até a linha 23, é porque nem dia é maior do que 31, nem menor do que 1, nem mês é maior do que 12 e nem menor do que 1. Então, aqui eu já tenho garantia que mês está de 1 até 12, que dia está de 1 até 30 ou 31, dependendo se ele digitou meses. Então, já tenho garantia de que mês e ano ali, com exceção de fevereiro, está tudo certo. Agora que entra, se mês for justamente fevereiro, né? Aí eu vou ter que botar e dia for maior do que 29, pode imprimir logo que não é a data válida. Opa, pode imprimir logo que não é a data válida, porque não tem nenhum mês de fevereiro com dia 29. Se não, se o mês for igual a 2, o mês é fevereiro, e ano
é bissexto, e aqui eu vou botar entre aspas esse negócio aqui, só para a gente ver, ano é bissexto. E aqui, se o ano for bissexto, na realidade, pode ser que seja 29, é só o ano não ser bissexto. O ano não é bissexto e, cadê? O mês foi igual a 2, o ano não é bissexto e o dia for maior do que 28, aí eu já sei também que não é para imprimir uma data válida. Esse teste a gente vai ter que ver depois. Esse aqui é o trabalho de vocês. Depois eu vou arrumar um pouco esse código para a gente testar aqui e explicar um pouquinho também um outro detalhe de funções para vocês. Else. Na realidade não precisa nem de else, aqui é só um elif. Na realidade eu posso botar só if também, não faz nenhuma diferença. Se o mês não for 32, dia 29, pode ser que o mês seja... Ou se o mês não for fevereiro e o dia 29, pode ser que o mês seja fevereiro e o ano não for bissexto e o dia maior do que 28. De qualquer forma, se chegar até a linha 32 e não tiver ejetado este programa, é porque se o mês for 2, é porque todas essas coisas foram falsas. O dia não é maior do que 31, nem menor do que 1. O mês não é maior do que 12, nem menor do que 1. Se o mês era um dos meses de 30 dias, o dia não passou de 30. Se o mês é fevereiro, o dia não passou de 29. Se o mês é fevereiro e o ano não é bissexto, o dia também não passou de 28, então tá tudo ok. Aí, nesse caso todo, se chegou até aqui na linha 32, só sobrou uma opção, essa data é válida. Então, print, a data é válida. Professor, e agora? E o ano bissexto? No ano bissexto a gente pode fazer a seguinte coisa, a gente pode definir uma função, eu vou definir fora do main, que é o jeito normal de se definir funções, que é desse jeito. As funções podem ser chamadas dentro de qualquer parte do seu programa, ou de dentro de qualquer parte deste arquivo que a gente está olhando. Então, vou definir bissexto, que vai receber como argumento um número. Então, eu vou botar A, quer dizer, na ano, pronto. E aí, aqui, eu faria assim. Testa se o ano é bissexto. E aí, eu return, true, eu retornaria verdadeiro, caso o ano seja bissexto. E eu teria esse comando, return false, caso o ano não seja bissexto. E aqui embaixo, né, eu testaria simplesmente da seguinte forma. Se não for verdade, né, se não for verdade que o bissexto, passando como argumento o ano que o usuário digitou. Esse ano é o ano que o usuário digitou, é esse ano aqui. Então, dentro do main, o que ele enxerga, vamos dizer assim, são o dia, mês e ano dele, que ele definiu. Eu defini aqui a variável dia, a variável mês, a variável ano. Quando eu falo de ano, aqui dentro desse bloco do main, ele está falando desse ano aqui que foi digitado pelo usuário. Então, se não for verdade que o ano é bissexto, porque essa função bissexto, quando vocês fizerem, na realidade vocês só vão imprimir, se em vez de imprimir se é bissexto ou não, vocês colocarem return true quando for e return false quando não for, e fazer uma função mais ou menos nesse esqueleto, colocar aquele código sem a parte do input, porque você não vai precisar, você já está sabendo quando é que é o ano está aqui dentro. Aqui dentro, o ano que for digitado, o ano que for referenciado é o ano do argumento, o ano que foi passado para esta função. O main não tem nenhum argumento, então ele não precisa lidar com isso. Aí agora, acabou. Basicamente, acabou. Nesse caso, né, eu não acabei completamente porque faltou esta parte deste código. Mas do jeito que está aqui, já roda. Eu também não preciso dessa lista porque eu nunca uso ela. Eu não preciso saber se o ano tem, ou se o mês tem 31 dias. Não faz sentido. Basta que o dia não passe de 31, tá ótimo. Até 31 tá ótimo. Bom, esse é o exercício. Eu não vou testar com 29, né, de fevereiro, porque eu não fiz o código de bissexto não, mas a gente já pode colocar aqui e rodar. Vamos botar 31 de janeiro de 1985. A data é válida, porque janeiro é um dos meses com 31 dias. Se botar 32 de janeiro de 1985, já não é mais válida. Se eu botar dia 30 de junho de 2020, também é válido. Ele não está fazendo nem um teste a respeito disso. Se eu botar 1 do 6
ou na realidade do 13, 2020, não é válida, porque ele está fazendo esses testes. Então, de forma geral, eu não vou fazer todos os testes exaustivos, mas de forma geral isso aqui funciona. Tem como fazer melhor? Tem como fazer melhor. Tem como fazer bem mais resumido? Tem como fazer bem mais resumido assim, ó. Import datetime. Se a gente botar aqui datetime.date e a gente passar o ano, mês, ano, cadê? Opa, mês e dia, ele já vai criar pra gente uma estrutura em Python que basicamente é um ano, mês e dia. Se não for válido, ele vai dar problema pra gente. Então, deixa eu comentar logo tudo isso aqui. Na realidade, eu vou fazer assim. Opa. Pronto. Se eu rodar esse programa e tentar colocar um dia que não existe, 30 de fevereiro de 2020, ele vai me dar um erro. Mas aqui é um erro que a gente não está tratando, a gente vai ter que lidar com isso de uma outra forma, porque quando o Python especificou essa biblioteca datetime, ele está dizendo que ele vai manipular datas válidas. No caso, você pode passar para ele uma data que não é válida. 30 de fevereiro não existe em nenhum ano. Não existe, nem importa se é bissexto ou não. Quando você passa um ano, mês, dia que não forma uma data válida, ele vai lançar um erro. Porque esse não é o fluxo padrão de você manipular datas. Você vai manipular datas válidas. E aí, esse tipo de coisa a gente só vai ver lá na frente. Mas dá para usar o datetime para manipular datas, somar datas e fazer outras coisas com datas que são bem mais complexos. Data é um negócio complicado, normalmente, quando você está falando de programação. Por causa dos anos bissextos, por causa da soma. Somar duas datas, o que significa, né?